Bom, então chegamos ao Império Macedônico, né? E para começar a falar sobre o Império Macedônico e o helenismo, onde estava o Império Macedônico? Onde estava a Macedônia? Ela estava localizada no norte da Península Balcânica, né? Em uma região sem acesso direto ao mar, o que dificultou suas relações comerciais com outras regiões. Seus antecessores, além dos gregos, foram os povos indo-europeus. Sua principal atividade econômica era a agricultura, e em algumas regiões havia também o pastoreio, certo? E a autoridade na região era servida por um rei. Contudo, os aristocratas e os guerreiros também tinham uma grande participação política, levando a uma certa descentralização do poder. Quando Filipe II assumiu na Macedônia, o poder foi centralizado e os macedônios iniciaram a construção do seu império sob seu comando, né? Que havia estudado política e filosofia em Tebas, na cidade-estado grega. E aí, aproveitando-se do enfraquecimento das artes gregas, o Filipe II comandou sucesso na Batalha de Queroneia e derrotou os gregos que reconheceram a liderança do rei macedônico. O rei macedônico declarou guerra aos persas, porém, antes de começar o conflito, o Filipe II foi assassinado. E seu filho, Alexandre Magno, assumiu o poder, consolidando o arco feito pelo seu pai e anexou a região da Fenícia, dos sírios, do Mesopotâmio e dos egípcios, né? E, antes de começar a continuar falando, né? O nessa região, toda vez que ele dominava uma região, ele é, influía culturalmente, né? Como eu posso falar? Ele tinha uma influência cultural e ele transmitia os aspectos culturais que eram em parte vindos das cidades gregas, né? Só que também tinha elementos dessas outras regiões, né? Então o helenismo é basicamente isso, certo? O helenismo é essa junção das tradições culturais gregas, dos deuses, de aspectos culturais, de práticas, com aspectos orientais, de outras regiões, aspectos dos egípcios, dos mesopotâmicos, dos fenícios, certo? E esse helenismo vai ficar sendo muito propagado durante todo o Império. O Império dele é muito grande, né? Como a gente viu, ele já dominou as tradições gregas, a Fenícia, os sírios, os mesopotâmicos, os egípcios. E aí, a partir disso, ele vai fundar a cidade de Alexandria, né? Que, nas margens do Nilo, que se tornou o centro da região. E na Batalha de Gaugamela, o Alexandre venceu os persas, liderados pelo rei Dario III. E ele também venceu os indianos, né, no Oriente. Ou seja, ele vai ter uma área muito grande de dominação que, que, que vai ser muito forte. E essa cultura helênica, ela vai ser transmitida em todas essas áreas, né? Ou seja, todas as paradas do Alexandre, dos filósofos gregos, da cultura grega, da cultura e dessas misturas, elas vão ser propagadas durante todo o reino, certo? E aí, a última conquista do Alexandre ocorreu no Oriente, quando derrotou os indianos. Só que o exército já estava cansado das constantes guerras. Ele retorna à Babilônia, importante centro do Império, né, administrativo, e ele faleceu com 33 anos de idade. O Alexandre Magno também é chamado de Alexandre o Grande, que em decorrência dessas conquistas, foi a sua morte em 33 anos de Cristo. E aí, para conquistar a Índia, e o próximo objetivo do Alexandre era conquistar Roma, né? Só que ele acabou não conseguindo, e Roma acabou virando Império Romano, pegando muitas características dos gregos e tal. A gente vai ver isso na aula de Roma, né? Mas a principal característica do Império Macedônico é isso, é essa expansão do helenismo, né? Das características gregas e tudo, da cultura grega, e ao mesmo tempo com essa cultura juntada com outros culturas orientais, né? Com a cultura dos egípcios, com a cultura dos persas, com a cultura dos mesopotâmicos, certo? E essa característica é bastante importante de entender, né? E é isso, pessoal. E aqui, a partir daqui, é, as cidades gregas elas perdem um pouco sua influência, elas até caem, perdem um pouco sua influência. E aí, tipo, acontece o Império Macedônico, depois a gente vai ver Roma e tal. E aí Roma pega a liderança e tudo. E dessa aula eu quero que vocês entendam justamente isso. Tipo, eu quero que vocês entendam é, as alianças feitas, né? Tipo, as guerras que desgastaram as cidades gregas, tanto as guerras contra os persas, quanto depois as guerras entre as próprias cidades gregas, né? E aí as alianças. E isso deu uma oportunidade bastante grande para vir outro império, né, o Império Macedônico, chegar e dominar tudo. E esse Império Macedônico, ele tinha suas características próprias, ele tinha seus aspectos culturais próprios, e ele foi importante para a propagação do helenismo, né, dessa cultura grega juntada com outras culturas orientais, certo? E que foi foi um império bastante grande, chegando a dominar a maior parte do mundo ocidental conhecido na época, né? E a gente vê os efeitos disso, beleza? É isso, espero que tenham entendido a aula. Espero que ela tenha fluído bem, espero que estejam bem.
E eu sei que esse assunto de Grécia é um assunto bastante grande, às vezes é um assunto bastante até um pouco distante, só que o que você tem entendido e tenha conseguido perceber, né, a influência grande que essa trajetória histórica teve na nossa vida, né? Na vida do mundo ocidental, com aspectos da cultura, com aspectos dos festejos, de como pensar o mundo, como pensar a si mesmo, né? De se pensar com sociedade, com política e cultura. E é isso, pessoal. A gente se vê nas próximas aulas. Valeu!